Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Depois da cirurgia para a correção de uma hérnia, Bolsonaro deve começar hoje uma dieta líquida. O procedimento, que durou 5 horas, foi bem sucedido, disseram os médicos. No sábado, a festa que celebrou o dia de 7 de setembro em Brasília reuniu milhares de pessoas. E em São Paulo também teve programação especial de 7 de setembro no parque que abriga o Museu do Ipiranga. Ao menos 43 pessoas já morreram vítimas do furacão Dorian nas Bahamas. Tufão Fachai causa morte e distúrbios nos transportes públicos em Tóquio, no Japão. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019. Vamos começar fazendo aquele giro pelas manchetes dos sites dos principais jornais e portais de notícias do Brasil, começando pelo Valor Econômico, que já aparece para você. Bolsonaro diz que está bem e logo estará de volta ao campo. O presidente usou as redes sociais neste domingo para falar sobre a cirurgia a que foi submetido um ano depois de ter sido esfaqueado durante a campanha eleitoral. E na edição online do jornal Folha de São Paulo, Brasil registra primeiro caso de agressão à mulher um caso de agressão à mulher a cada 4 minutos, mostra levantamento. A violência se dá, sobretudo, em casa, com um agressor conhecido. No ano passado, foram registrados mais de 145 mil casos de violência. Girando os destaques, são 8 horas com 34 minutos, o Globo na tela. Conjuntos do Minha Casa Minha Vida são novos alvos do crime organizado em vários estados. Investigações em andamento apontam que criminosos chegam a ter as listas de beneficiados pelo programa e, de arma em punho, exigem que os proprietários deixem os imóveis. E no G1, primeiro laboratório de produção de pele humana para testes do Brasil é inaugurado no Rio. Amostras são alternativas ao uso de animais como cobaias. Segundo o laboratório, a implementação do modelo de pele reconstruída no Brasil começou em 2016. O UOL, presidente do Senado, quer votar Previdência na quarta-feira. Oposição é contra. O senador Davi Alcolumbre vai tentar um acordo com os líderes dos partidos em uma reunião marcada para amanhã, às 3 da tarde. E no Correio Brasiliense, empresas dão largada para as contratações de fim de ano. A previsão é de que 570 mil oportunidades sejam disponibilizadas até dezembro em todo o país. Em 2018, no mesmo período, foram contabilizados cerca de 500 mil postos de trabalho. Mais um destaque do portal de notícias G1. Greve de pilotos obriga a British Airways a cancelar quase 100% dos voos no Reino Unido. A companhia opera cerca de 850 voos por dia, a maioria com decolagem dos aeroportos de Londres. E fechamos com o Estadão e mais uma notícia internacional. Navio tomba e pega fogo na costa da Geórgia, nos Estados Unidos. Das 24 pessoas que estavam a bordo, 20 foram resgatadas e 4 seguem desaparecidas. O cargueiro levava 4 mil veículos de montadoras asiáticas. 8 horas com 36 minutos, um ótimo dia para você. E hoje, um dia depois da cirurgia para a correção de uma hérnia, o presidente Jair Bolsonaro deve começar uma dieta líquida. E o procedimento, realizado em um hospital de São Paulo, durou 5 horas e foi bem sucedido. Bolsonaro apresentou quadro de saúde estável depois da cirurgia. A equipe médica comandada pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo, no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, informou que o procedimento foi um sucesso. Segundo o boletim, foi implantada uma tela de reforço de polipropileno para a correção da hérnia que se formou no abdômen do presidente. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, deu mais detalhes da cirurgia. Jair Messias Bolsonaro foi submetido à cirurgia de correção de hérnia incisional hoje, 8 de setembro, às 7h35, com término às 12h40, neste Hospital Vila Nova Star. O procedimento foi bem sucedido.
A previsão dos médicos era de 2 horas de cirurgia. Demorou 3 horas a mais que o previsto, porque havia uma grande quantidade de aderência na alça intestinal que atravessou a hérnia. Foi preciso remover todas com cuidado, para não ferir o intestino. O presidente não precisou ir para a UTI. Foi direto para o quarto. Ele vai ser acompanhado diariamente pela equipe médica. Bolsonaro deve ficar 5 dias afastado da presidência. Esta foi a 4ª operação que o presidente fez depois da facada que levou 1 ano atrás, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. O agressor está preso na unidade psiquiátrica de uma prisão de segurança máxima. E no fim de semana, o Brasil comemorou 197 anos da proclamação da independência. A festa na Esplanada dos Ministérios reuniu milhares de pessoas e teve até quebra de protocolo. O presidente Bolsonaro caminhou e cumprimentou o público. A Esplanada dos Ministérios ficou lotada. A maior parte de quem compareceu atendeu ao pedido do presidente Jair Bolsonaro e veio vestida de verde e amarelo. No coração do público, orgulho da pátria amada. Eu acho que é importante. Hoje, a nossa população está aqui no 7 de setembro, prestigiando a data da nossa independência. Antes de deixar o Palácio do Alvorada, residência oficial da presidência, o presidente Jair Bolsonaro fez um curto pronunciamento. Na fala, ele disse que a independência nada vale sem liberdade. Hoje é uma data magna, uma data ímpar em nosso país. A data que nós nos tornamos independentes. Agora, a independência de nada vale se não tivermos liberdade. Essa por tantas e tantas vezes ameaçadas por brasileiros que não têm outro propósito a não ser o poder pelo poder. Então, a todos os brasileiros, e nós pedimos, conscientes cada vez mais de que é esse país, essa maravilha chamada Brasil, um país ímpar no mundo que tem tudo para dar certo. E precisamos sim de cada um de vocês para reconstruí-lo. E a liberdade estará em primeiro lugar. O presidente Jair Bolsonaro desfilou no Rolls-Royce presidencial, acompanhado do filho Carlos, e foi recebido com aplausos pelo público. No percurso até a tribuna de honra, Bolsonaro convidou uma criança, o menino Ivo César Gonzalez, de 9 anos, que estava vestido com a camisa da seleção brasileira, para ir junto com ele. Na tribuna, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, esperou o presidente no palanque junto com a filha Laura, de 8 anos. Também estiveram ao lado de Jair Bolsonaro autoridades militares e civis. Entre os convidados, o líder e fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, missionário R.R. Soares. Antes do desfile, houve a execução dos hinos nacional e da independência, executados pela fanfarra do 1º Regimento da Cavalaria de Guardas dos Dragões da Independência, com coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília. Um dos principais momentos do evento foi a passagem do fogo simbólico da pátria, durante o desfile de alunos das escolas do Distrito Federal, que representaram o tema deste ano: Vamos valorizar o que é nosso. Depois vieram os militares. Um dos destaques foi a pirâmide humana do Batalhão da Polícia do Exército. Homens da PM, bombeiros e forças de apoio também desfilaram. A Polícia Federal foi muito aplaudida pelo público. Ao todo, este ano, desfilaram 4.500 pessoas, 3.000 só das Forças Armadas. Mas uma das atrações mais esperadas não passou por aqui, não. Desfilou e deu show lá de cima. A última apresentação foi o tradicional show da Esquadrilha da Fumaça. Os aviões fizeram acrobacias aéreas no céu da capital durante 25 minutos. Durante o desfile, uma surpresa. O presidente Jair Bolsonaro, juntamente com seus ministros, desceram da tribuna para cumprimentar o público, que não poupou fôlego para elogiar o presidente, que foi recebido com os gritos de mito. E em São Paulo também teve programação especial neste 7 de setembro. Apesar do Museu do Ipiranga estar fechado, o Parque da Independência, onde fica o museu, contou com várias atrações para a família toda. A arquitetura neoclássica, ainda que vista de fora, enche os olhos logo de cara. O Museu do Ipiranga está fechado para reforma desde 2013.
Mas nem por isso o passeio da Luísa, de 8 anos, ficou para trás. E pergunta se ela gostou. Eu achei ele grande, bonito. Chama a atenção. Chama muita atenção. Luísa, e não é só isso não. Aqui também se conta um pedacinho importante da história do Brasil. Em 1822, às margens do riacho onde o museu foi erguido, Dom Pedro dava o grito da independência. Rose cresceu ouvindo essa história. Eu venho aqui desde criança, eu tenho foto de bebê no jardim do museu. Então sempre que tem alguma programação aqui, eu tento aproveitar. Exatamente 197 anos depois do grito da independência, estar aqui hoje é como se sentir mais perto da história. E além do Museu do Ipiranga, que fica logo ali atrás, essa área toda reúne o Parque da Independência. Aí já viu, né? É uma viagem no tempo acompanhada de um bom programa de lazer. Depois de uma semana fria e chuvosa em São Paulo, o sol forte do sabadão foi um convite a mais para sair de casa. E para quem veio, a viagem não foi perdida. O parque estava com programação especial neste 7 de setembro. A gente tem uma equipe de educadores que foi contratada e formada especialmente para essa data, e os roteiros são um roteiro específico para crianças, chamado Parque da Independência para Crianças. O segundo chama-se Cidade Aumentada, que utiliza recursos de realidade aumentada para a gente conhecer um pouco do acervo do museu em comparação com o espaço que nós temos hoje. Um terceiro roteiro chamado Um Museu para o Monumento, que explica a construção do edifício e a instalação do Museu do Ipiranga nesse prédio. E o último roteiro chama-se Como foi comemorado o primeiro centenário da independência do Brasil, que fala um pouquinho sobre o jardim e a construção do monumento lá embaixo. Além dos passeios guiados, teve aula de atividade física, a magia do circo montado ali no cantinho, um programa para toda a família. A turma aí veio de Brasília. A gente trouxe as crianças também para conhecer essa história, né? E aproveitar o dia que abriu o tempo hoje, tá agradável. Então vamos aproveitar todas as atrações. O Museu do Ipiranga segue fechado para reforma até 2022. E quando tudo ficar pronto, ele vai receber de volta os mais de 30 mil objetos que compõem o acervo. São peças que ajudam a contar a nossa história. Quem nunca esteve lá dentro aguarda ansioso para ver essas portas se abrirem novamente ao público. Eu gostaria de conhecer, porque desde que eu moro em São Paulo, todo mundo comenta da história do Brasil, que está lá. Eu gostaria de estar visitando. Ou seja, em 2022 está batendo na porta? Sim, eu espero que sim. Legal, depois do intervalo você vai ver. Pelo menos 43 pessoas já morreram, vítimas do furacão Dorian nas Bahamas. O tufão Fachai causa morte e distúrbios nos transportes públicos em Tóquio, no Japão. Nós voltamos em instantes, até já. E nós estamos de volta, 8 horas e 50 minutos, e as companhias de trem e metrô de São Paulo decidiram fazer um teste com a tecnologia QR Code, que é uma espécie de código de barras para a liberação das catracas. Assim, os passageiros podem usar o próprio celular para pagar a passagem. O sistema ainda será testado por 45 dias em apenas 7 estações da capital. Agora, durante os testes, será vendida apenas uma passagem por vez. O bilhete magnético está com os dias contados. O metrô e a CPTM estão apostando no QR Code para vender as passagens. O QR Code é um holograma, é lido por um celular que traduz o código. No caso dos trens e do metrô, o escaneamento vai resultar em folhas de papel. Pronto, esta é a passagem para a próxima estação. Até o dia 18 de outubro, será possível testar o QR Code nas estações da CPTM, Autódromo, Tamanduateí, Dom Bosco e Aeroporto Guarulhos. No metrô, nas estações São Judas, Paraíso e Pedro II. Na CPTM, 25% dos usuários ainda usam o bilhete magnético e no metrô, 15%. A proposta é substituir pelo QR Code. O que você acha disso?
Mais prático, né? Super acessível, né? Todo mundo hoje em dia anda com celular, então a gente acaba não perdendo tempo comprando passagem, carregando bilhete, consegue utilizar aí de uma forma mais otimizada, né? Bem mais prático, né? São 3 formas para adquirir a passagem por QR Code: na bilheteria, nas máquinas de autoatendimento por cartão de débito e pelo aplicativo no celular com cartão de crédito. É tudo muito simples, só aproximar e pronto. A leitura é bem rápida. Eu achei bem fácil, é só colocar, já escreve lá, passar. Achei bem fácil. Vai utilizar mais vezes? Com certeza, sim, sim. O projeto está em fase de teste e a ideia é reduzir custos para o metrô no que diz respeito à manutenção de equipamentos e à emissão de bilhetes magnéticos e cartões e beneficiar o próprio usuário, trazendo praticidade, agilidade e segurança. Mas vale lembrar que para adquirir uma passagem pelo aplicativo, você precisa ter sinal no celular. Um fator que dentro do metrô pode se tornar uma grande dificuldade. Você se sentiria seguro fazendo essa compra fora do metrô? Depende de onde fica a estação, depende do policiamento ao redor, depende de tudo, né? Mas acredito que não tenha nenhum problema, a gente já anda mexendo mesmo, só tirar do bolso e passar para entrar na catraca. Acho que não tem problema nenhum, a gente anda com o celular de uma forma geral, de qualquer forma mesmo, então o risco vai ser diferente, o risco vai ser o mesmo, né? Legal, vamos seguir com os destaques da previsão do tempo e vamos começar espiando alguma região do país. Hoje selecionaram para a gente região sudeste, imagem do alto, para mostrar essa bela imagem da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, Juliana. Na cidade maravilhosa, o dia começa com o céu aberto e o mar calmo. Não há previsão de chuva hoje. Os termômetros registram agora 22 graus e a máxima não deve passar dos 34. E na sua região, como fica o clima hoje? É o que a gente vai conferir agora na previsão completa para todo o país. Nesta segunda-feira, a atuação de 2 áreas de baixa pressão próximas à região sul do país vão dar origem a uma nova frente fria que começa a avançar em direção à costa do estado do Rio Grande do Sul. O alerta é para temporais desde cedo nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul que fazem fronteira com o Uruguai. Em grande parte das outras áreas do centro-oeste do estado, extremo-oeste catarinense e na região de Foz do Iguaçu, a chuva acontece apenas a partir da tarde em forma de pancadas. Nas outras áreas da região, inclusive nas 3 capitais, dia de sol forte e temperaturas ainda mais elevadas com a aproximação desse sistema e não há expectativa de chuva. Algumas pancadas podem acontecer a partir da tarde de forma isoladas em grande parte do oeste e sul do estado de Mato Grosso do Sul, inclusive na capital Campo Grande e nas áreas do oeste do estado de Mato Grosso que fazem divisa com o estado de Rondônia. Nas outras áreas do centro-oeste e em todo o sudeste, dia de sol forte e calor e não há chance de chover. Os ventos que sopram no mar ainda vão deixar o tempo instável e a chuva acontece a qualquer hora, mas com no máximo moderada intensidade, desde a região de Ilhéus, passando por Salvador, também na região de Aracaju e entre as capitais Recife e João Pessoa. Na região de Natal e Maceió, a chuva permanece acontecendo de forma passageira. Algumas pancadas de chuva vão acontecer a partir da tarde sobre a região de São Luís e no interior da região nordeste, o sol ainda vai continuar predominando. Algumas pancadas de chuva acontecem a qualquer hora sobre a região do norte do estado do Amazonas e em várias áreas do estado de Roraima, inclusive na capital Boa Vista, que tem risco para fortes temporais. Em grande parte das outras áreas da região, dia de sol forte e calor e pancadas de chuva acontecem com raios a partir da tarde. Falando das temperaturas, a mínima prevista em São Paulo é de 17 graus, 18 graus em Belo Horizonte e 16 graus em Brasília. E a tarde esquenta e a temperatura chega aos 40 graus em Cuiabá e em Palmas e a máxima é de 36 graus em Campo Grande. E ao menos 43 pessoas morreram vítimas do furacão Dorian nas Bahamas. As autoridades do país temem que o número aumente ainda mais. Após a passagem do furacão Dorian, autoridades das Bahamas ainda contabilizam os danos deixados em um rastro de destruição. O número de mortos já passa de 40, mas o governo teme que a cifra aumente de forma significativa com o avanço dos trabalhos de resgate. O primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, lamentou o que chamou de devastação geracional e disse que o número final de mortos deve ser muito grande. De acordo com a ONU, mais de 70 mil pessoas precisam de ajuda depois da passagem de Dorian. O lento e monstruoso furacão também castigou a costa do estado americano da Carolina do Sul, mas não há informes de vítimas.
E depois de devastar localidades do Caribe, as autoridades das Bahamas afirmaram que muitas pessoas ainda estão ilhadas e cerca de 70 mil pessoas encontram-se desabrigadas. E o tufão Fachai causou pelo menos uma morte e prejudicou os transportes em Tóquio. O fenômeno, que é uma das mais fortes tempestades já registradas na capital japonesa, provocou fortes rajadas de vento e intensas. O fenômeno provocou alertas de evacuação para milhares de pessoas, cortes generalizados no fornecimento de energia e graves perturbações no transporte público. Pelo menos uma morte foi registrada e várias pessoas ficaram feridas. Com rajadas de vento de até 216 km por hora, o Fachai chegou à região de Chiba, a sudeste da capital japonesa, após cruzar a Baía de Tóquio. As autoridades locais emitiram recomendações de evacuação para cerca de 390 mil pessoas, que deveriam se concentrar em abrigos seguros. Cerca de 900 mil usuários ficaram sem energia elétrica na periferia atendida pela empresa TEPCO. Também houve danos em ferrovias e cerca de 100 partidas de trens de alta velocidade entre Tóquio e as cidades do centro e oeste do país foram canceladas. Centenas de voos foram suspensos e estradas foram fechadas no oeste da capital. Em vários bairros de Tóquio, as escolas não abriram nesta segunda devido à ventania, que deve permanecer mesmo após a passagem do tufão. O Fachai se encontrava a nordeste de Tóquio e deve manter sua rota rumo ao Pacífico. O Japão é atingido regularmente por tufões e tempestades tropicais entre o fim do verão e o começo do outono. E olha só, o zoológico da Nicarágua acolheu seu primeiro hipopótamo. Trata-se de uma fêmea, Fátima, de 3 anos, que adora descansar debaixo d'água e tem encantado os visitantes. A princípio, ela pode parecer tímida, mas está fazendo o que mais gosta, ficar debaixo d'água. Parece mesmo confortável ficar por aqui. Sua antiga dona a doou ao zoológico de Nicarágua por não ter condições de mantê-la. Com quase 3 anos de idade, Fátima parece viver uma rotina comum, mas para o público do país, ela é uma atração inédita. Pela primeira vez na história de Nicarágua, em um zoológico da Nicarágua, temos um hipopótamo. É um animal que pouquíssima gente conhece, apenas pela televisão. Esta hipopótamo fêmea tem um cardápio recheado. Todos os dias, Fátima come 3 melancias, 3 melões, 10 pepinos, 20 bananas maduras, cerca de 4,5 kg de concentrado de cavalo e 3,5 litros de leite. Com tanta comida, pode chegar a 1.800 quilos. É um dos maiores animais do mundo, depois do elefante e da baleia. E com tantas dimensões, a timidez logo fica de lado e seu papel como anfitriã logo encanta a todos os visitantes que aqui chegam. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1 da tarde com mais informações e notícias para você. Uma ótima semana e até lá.